O Coffee Break Computer World CIO tem hoje Sofia Couto da Rocha, a nossa convidada, para falarmos de saúde digital. Sofia Couto da Rocha é a responsável pela transformação digital e inovação do Grupo Lusíadas, tem uma perspectiva enorme sobre todas estas questões. Olá, Sofia, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado por ter acedido a esta conversa, ainda por cima, estando do outro lado do mundo. Eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, e aproveitando o seu conhecimento, em termos de visão estratégica global, o que é que impacta esta transformação digital? O que é que as empresas de saúde procuram, de facto, do ponto de vista da transformação digital, e o que é que pode impactar nas empresas e no cidadão? Bom dia. Nós realmente temos na saúde um desafio igual aos outros setores em termos de transformação numa parte e um bocadinho diferente noutra. Igual, obviamente, que toda a evolução tecnológica nós queremos aplicá-la da melhor maneira e ao serviço daqueles que nos visitam e daqueles que são parte integrante do nosso sistema. No nosso caso, nós temos aqui tantos profissionais como os doentes ou o cidadão saudável que nos procura. Qual é que é a grande dificuldade na saúde, normalmente? Nós falamos sempre em pessoas, em capacitação, falamos em confiabilidade dos sistemas, etc. Mas em saúde realmente nós não podemos falhar. Em muitas das áreas, não digo no acesso logo, mas por exemplo quando pensamos em tecnologias mais disruptivas, nós não temos esse espaço de falha. Que se calhar, em algumas áreas, se eu não conseguir na primeira vez, ou se eu não me conseguir conectar, por exemplo, quando há um problema na internet, não é um grande problema que eu passe a uma segunda fase. Realmente na saúde isso não é aceito em muitas das situações. Depois temos outro ponto que tem que ver, e isso aqui transversal ao digital ou a qualquer área de inovação, que é normalmente nós precisamos de ver qualquer tecnologia muito validada noutra área para depois a replicar na saúde. E isto faz com que, por um lado, o meu trabalho até seja mais fácil neste ponto, não é? Que realmente nós já temos sempre áreas muito testadas quando nós as aplicamos diretamente no cuidado ou quando as aplicamos na acessibilidade, mas por outro lado, há sempre aqui alguns entraves, sejam eles legais, sejam eles por um tema de segurança, sejam por outros temas que no fundo são transversais a outros setores, mas que realmente nós acabamos por nos aproximar muito daqueles setores, como a banca, por exemplo, que tem que ter muita segurança, porque temos dados doentes, e esses dados são importantíssimos. Este é aqui um dos pilares, talvez, a segurança dos dados e a segurança do acesso, onde nós mais trabalhamos e onde mais trabalhamos nestes últimos 2 anos. Muito bem, Sofia. Os Lusíadas propriamente têm tido um conjunto de enormes apostas que passam desde uma aplicação, o portal, a telemonitorização, que é algo que está num caminho pelo menos estável do ponto de vista do que é a telemedicina, mas coisas novas virão, e o robô Da Vinci e já a trabalharem em aplicações ou aplicar à saúde o 5G. Eu sei que isto são muitas coisas, queria que me falasse delas aplicadas aos Lusíadas, e em que fase cada uma destas estão, e qual é o caminho de desenvolvimento neste momento, ou seja, o que é que está a ser desenvolvido, o que é que já foi feito e qual é o caminho para o futuro. Claro. Então, nós em várias destas áreas, umas já bastante maduras, algumas com a tecnologia muito madura e a nossa aplicação também bastante madura, outras numa fase mais inicial e que nós gostamos de pensar que são pilotos, mas claro que muitas vezes nestas áreas os pilotos já são em mundo real, não é? Então, este desafio da pandemia, não é? É impossível não falar dela. A verdade é que, então, na saúde, pôs-nos aqui um pé no acelerador naquilo que eram os planos a médio e a longo prazo. Nós já tínhamos várias tecnologias que sabíamos que queríamos usar e que queríamos aplicar, mas que talvez fosse um bocadinho mais à frente. Então, agora, nos últimos meses, acabámos por acelerar em muitas frentes e tentar dar resposta àquilo que eram as necessidades que tínhamos, obviamente, diariamente. No caso vou se calhar começar aqui por algo que ainda estamos numa fase de exploração, que é este conceito de telemonitorização ou de telesaúde. Eu vou ampliá-lo, ou seja, não só aquela até nossa porque, noção... peço desculpa interrompê-la, até porque é das áreas que mais em evolução têm, aquilo que
o comum dos mortais conhece, é que olha para a telesaúde como que o médico que lhe liga e que ele pode ligar ao médico, mas a telesaúde é muito mais do que isso. Gostava de saber em que ponto o Grupo Lusíadas está da evolução da telesaúde. Então, ainda bem que adoro o detalhe, esta clarificação, e é verdade, nós muitas vezes, na perspectiva do utilizador e da literacia digital geral, não é? Que para uns é muito elevada, até por uma questão geracional, para outros não é tão elevada e acaba por ser um desafio maior. E quando pensamos em telesaúde ou até vou torná-lo ainda mais à unidade pequenina, quando às vezes pensamos na teleconsulta, pensamos num telefone, não é? E alguém não, estar do outro lado, que eu nem estou a ver se está sozinho, se não está, se está num ambiente clínico ou não, enfim. Portanto, isto é o que às vezes nós temos na mente, não é? De muitos de nós. Por outro lado, o status atual é completamente diferente, não é? E, portanto, daí o desafio. Nós, neste momento, estamos a fazer vários pilotos em várias áreas, exatamente por isso. Porquê? Já há muita tecnologia que, felizmente, nos últimos anos foi validada. E eu volto a tocar neste ponto, que eu sei que é sempre um ponto relativamente aborrecido, mas que é essencial na nossa área. Nós, muitas das tecnologias, nós sabemos que elas já estão testadas noutras áreas, que funcionam. Vou dar um exemplo, se calhar, mais estratosférico para sair aqui da chamada telefónica e passar a outra área. Nós já temos, inclusivamente, vários equipamentos que me permitem, como médica, estar de um lado e o doente estar do outro, do seu computador, do seu qualquer ecrã, e eu poder estar ao mesmo tempo a escutá-lo, poder pedir-lhe que eu coloque no ouvido, por exemplo, a parte do equipamento e que eu possa ver o ouvido em tempo real, que eu possa ver a sua garganta em tempo real e por aí fora. Com uma capacidade de sensibilidade e de especificidade, no fundo é aquilo que nós trabalhamos em saúde, que é a minha probabilidade de erro ser muito, muito baixa, portanto ser equivalente àquela que eu tenho em contexto de consulta, e que obviamente não serve para todas as áreas, mas para algumas consultas serviria. E estes equipamentos, que eram no fundo vários conjuntos de tecnologias num só, estavam a passar por várias aprovações, tanto na FDA, portanto a entidade responsável nos Estados Unidos, como agora na EMA a nível europeu. E por sorte houve aqui uma aceleração muito grande. Não digo em termos de aprovação, mas sim de haver muito mais equipamentos a entrarem neste processo. E portanto nós fomos buscar alguns, e fomos aplicá-los a áreas que para nós são aquelas que provavelmente serão as áreas de futuro e de presente, porque são ou as que ficaram subdiagnosticadas neste período pós-pandémico, ou porque simplesmente em termos de saúde são aquelas que me permitem uma maior prevenção no futuro, ou que me permitem gerir o impacto no futuro, seja ele cardiovascular, seja ele, por exemplo, oncológico e por aí fora. E isto para dar um enquadramento a nível tecnológico. Obviamente ainda são pilotos, eu não posso falar de cada um deles assim muito em específico ainda nem tenho dados tão interessantes para partilhar, mas vamos tê-los muito em breve. Mas a verdade é que como grupo, e nós temos muito a ideia de que o hospital tem que ir para lá das paredes, e que nós já sabemos, aliás, a literatura mostra-nos que a reabilitação, a recuperação do doente, por exemplo, pós-operatório, quando é feita no seu ambiente normal, ou seja, ele dorme melhor, tem uma alimentação mais cuidada, está acompanhado daquilo que é o ambiente normal dele próprio, e portanto o que nós queríamos? Dar a mesma segurança do hospital, mas já no domicílio ou no ambiente normal do próprio doente. E dar este acesso bilateral entre os profissionais que o querem acompanhar, obviamente, porque qualquer médico, vou dar o exemplo do pós-operatório mais uma vez, em que fez uma cirurgia, eu quero saber como é que está o doente, eu quero saber como é que correu, como é que está a sua dor, como é que está a evoluir o penso, como é que são os primeiros dias, os desafios, os medos, etc. Isto fazia-se muito só por telefone. E hoje em dia, tendo tanta tecnologia, tanta capacidade de colher dados, sejam eles imagem, sejam eles até avaliar dor ou estado mental indiretamente, não até na pergunta, etc., é impossível não querer aplicar, não é? Portanto, nós temos aqui a entrar efetivamente não só em teleconsulta, obviamente que já temos, mas em telemedicina, em telemonitorização e em telesaúde, que é este conceito maior, não é? Em que eu posso estar em todos os sítios onde o doente ou o cidadão pretende estar e que neste momento ainda são bocadinhos separados da nossa realidade, ainda não são um ecossistema como nós estamos a criar noutras áreas. Uma das coisas que lhe quero perguntar, no meio de tanta procura, porque esse é também o trabalho do responsável de transformação e de inovação, uma das perguntas que tenho para fazer é, essa procura é naturalmente no mercado internacional, porque é lá que ele cresce e é para todos nós perfeitamente transparente. A minha pergunta é, e já há mercado em Portugal, ou seja, com esta
disseminação das startups, já há capacidade em Portugal, ou já começam a aparecer soluções para que a Sofia, como responsável de um grupo hospitalar, possa olhar para elas? Sem dúvida. Aliás, obviamente que o nosso mercado é global, não é? E nós temos este benefício de que quando tocamos em tecnologia podemos ir buscá-la a qualquer parte do mundo desde que ela cumpra com os requisitos que efetivamente há pouco falávamos, seja da segurança, seja da validação científica e clínica. Mas em Portugal nós já temos áreas muito interessantes e obviamente que há uma conexão muito grande ao que é o ecossistema de startups nosso, não é? Portanto, seja em Portugal, eu vou expandir até um bocadinho ao nível europeu. E nós estamos a trabalhar com em várias frentes. Aliás, duas das áreas do nosso ecossistema, duas novas áreas, uma delas a nossa linha de saúde, é com tecnologia e com componentes e com fornecedores todos portugueses. A Luzi, que é a nossa robozinha nova também, que é a nossa assistente digital, que felizmente está a correr tudo muito bem, e é a primeira do mercado em saúde. Aliás, com estas características, percebemos que era a primeira a nível mundial a fazer o que faz num contexto de saúde. E já agora, o que é que faz a Luz? A Luzi é uma assistente digital, portanto, aquilo que nós já conhecemos como todos os robôs ou os bots que muitas vezes interagimos, seja por meios escritos ou por meios orais, em muitos contextos, não é? Portanto, nessa área não é novo. O que é novo é a tecnologia por trás dela. Portanto, ela usa inteligência artificial, já de uma inteligência artificial mais empurrada aqui para a frente, portanto, ainda não são redes neuronais, mas já temos aqui uma árvore de decisão com uma autonomia muito grande, e temos ainda a Natural Process Language, que ajuda porque com uma velocidade também muito grande, com uma capacidade de se aproximar ao humano muito interessante. Ou seja... E é desenvolvida por uma startup portuguesa, é isso? Por uma startup portuguesa, exatamente. Eu já tenho dificuldade às vezes em algumas startups em separar o tempo em que elas são startups e em que passam a ser, que saem deste contexto de starting, não é? Porque efetivamente já existem no mercado há uns anos, ainda não muitos, mas já são robustos, não é? E conseguem dar resposta ao nosso ecossistema, que é bastante grande já. Portanto, e neste caso a Luzi é efetivamente material 100% português, o que também nos deixa muito satisfeitos, porque é um trabalho muitas vezes de cocriação, que é aquilo que, para mim, pessoalmente, trazê-lo para o mundo corporate é muito interessante, ou seja, poder ter este tipo de aproximação a uma startup, ir trabalhando de par a par com muitas das equipas dentro da própria Lusíadas, ao longo de vários meses, porque são trabalhos para integração, para incorporar no nosso, tanto técnica, como para incorporar no nosso ecossistema, no modus operandi diário, para testar com os nossos utilizadores. São processos longos, são processos de meses, e realmente não é muito comum ter este ambiente a nível corporativo, e portanto eu estou super satisfeito de podermos trazer isto à realidade. Eu quero acreditar que já está a olhar para o 5G ou para as soluções 5G. Também sei que a sua função passa muito por as prioridades que as direções médicas têm. O que é que olha, o que é que procura neste momento? Quais são as soluções 5G que o Hospital Lusíada mais quer ver aplicadas? Então, nós em termos de procura, assim de uma forma muito simples, conceptual, o que nós queremos é que o 5G venha para o mercado, não é? Começamos por aí, porque nós sabemos que já existem... Sim, mas vamos partir do princípio que já está instalado, ou seja, a ideia é pensar no futuro, porque esta é a fase de procurar, claro. E o que nós queríamos perceber é que tipo de soluções a Lusíada prioriza nesta fase. Nós sabemos que quando o 5G se torna normal, não é? Como nós já tornamos o 4G, não é? Nós conseguimos ter vários pontos do nosso hospital muito mais rápidos, não é? Muito mais com latências menores, e posso levar a internet sem fios, não é? Porque eu já sei que com fios consigo até ultrapassá-lo, não é? Para áreas como, por exemplo, a cirurgia. Então nós temos alguns use cases, são 5 use cases principais, que realmente estão relacionados com o 5G. Alguns têm que ver com como é que eu posso rapidamente dar resposta a uma necessidade dentro das nossas instalações, sem estar constantemente atrás dos nossos stakeholders, não é? Portanto, sem estar atrás do médico chateado, sem estar atrás do doente e por aí. Isto para levantar um bocadinho o véu, porque já temos outro tipo de tecnologia que precisávamos do 5G para poder aplicar em muitos sítios dentro do hospital. Depois temos dentro da cirurgia aquilo que no fundo já há vários use cases a nível mundial testados e em contexto de laboratório, não é? Ou seja, de ambiente controlado, que é a capacidade de nós podermos usar, por exemplo, o Da Vinci, como há pouco falávamos, um robô
com, por exemplo, apoio à distância, em que eu posso ter vários cirurgiões, no fundo, que não estão na sala, mas podem estar na mesma sala a darem backup, inclusivamente a dar formação, porque nós todos sabemos que em medicina, em muitas áreas, a curva de aprendizagem é efetivamente longa e com um declive relativamente baixo, não é? Portanto, leva muito tempo até eu conseguir ver um número muito elevado de uma determinada cirurgia, por exemplo, e o facto de nós podermos participar ativamente na formação de vários médicos é ótimo, porque acabamos por ter muito mais gente capacitada em muito mais lugares do mundo. E é esta frase do em muito mais lugares do mundo é a parte que nós acreditamos que dentro do ambiente, por exemplo, operatório, o 5G nos pode ajudar. Ou seja, eu posso passar a ter os maiores especialistas em todas as áreas, em muitas cirurgias, em várias áreas do mundo, sem que eles tenham que mexer, por exemplo. Ou eu tenho a facilidade de ter um overlap tecnológico em que eu posso ter realidade aumentada, realidade virtual e o 5G ajudar-me a ter esta mobilidade de dados tão rápida e tão fácil em plena cirurgia, por exemplo. Nós continuamos a ter muitos desafios, não sei se é do cômputo geral, mas acaba por ser um desafio interessante. Quando nós pensamos em que já temos técnicas super avançadas de diagnóstico, não é? Portanto, nós conseguimos ver até ao micro dentro do corpo de qualquer pessoa, não é? Uma ressonância magnética, ou, por exemplo, uma tomografia computadorizada, não é? O TAC ou uma RM. Mas depois temos dificuldade, por vezes, em que usar esses dados em tempo real num momento cirúrgico, por exemplo. Em algumas áreas já é relativamente utilizado, nomeadamente na neurocirurgia. No outro dia, por exemplo, fizemos uma cirurgia também que foi a primeira vez realizada em Portugal através do Da Vinci, na área cardiotorácica. Mas depois ainda temos alguma dificuldade em conseguir transpor estes dados que são colhidos antes da cirurgia, não é? Portanto, esta imagem, saber onde é que estão as lesões, por exemplo, no caso de haver uma lesão, ou saber como é que é a anatomia interna, para a realidade, em que eu, como médico, no futuro, o que é que eu quero como médico? Eu quero poder, seja com uns óculos, seja com o que eu quiser, poder em tempo real sobrepor imagens, poder em tempo real ver isto que eu já adquiri de informação do doente no meu momento de ação. E realmente esta realidade, que parecia uma coisa tão distante, não o é. E, portanto, estas são as áreas em que nós, no fundo, o que é que estamos a fazer? A juntar várias tecnologias, seja o 5G, seja a realidade aumentada, seja a realidade virtual, seja a inteligência artificial, para me conseguir aqui computar dados antes, com muita capacidade de algoritmos preditivos, ao mesmo tempo, que é esse um desafio que achámos muitas vezes, quando pensámos no futuro, que era para 2026, para 2027, que realmente provavelmente não. A pandemia obrigou-nos a antecipar. Das procuras que faz do seu trabalho do dia-a-dia, estando a trabalhar num hospital privado, olha com certeza como responsável de um grupo empresarial, mas também olha, o que eu queria perguntar é, na perspectiva do que esta inovação e do que estas tecnologias podem fazer ao cidadão, tendo em conta que, independentemente da discussão política, na verdade, os hospitais privados, no caso dos Lusíadas e todos os outros, também prestam serviços ao Estado, e a pergunta que lhe queria fazer era, olha só da perspectiva empresarial ou olha com a vontade de servir a população? Nós temos a certeza absoluta de que o caminho é para um sistema de saúde, ou seja, quando eu digo isto, parte dele há de ser o Serviço Nacional de Saúde, parte dele são as farmácias, parte dele são as organizações não governamentais, parte deles são as escolas, enfim, a minha visão como Sistema Nacional de Saúde é tudo aquilo que pode melhorar a saúde do cidadão. Ponto. Seja ele a nível de literacia, seja ele a nível de evolução tecnológica e replicação, enfim, por aí fora. E nós realmente na Lusíadas, e até por uma questão de missão da nossa holding, nós pretendemos melhorar os sistemas de saúde no seu global. E portanto, obviamente que olhamos numa perspectiva macro de sistema e numa perspectiva micro de cidadão. Aliás, houve vários projetos que nós pusemos em prática no último ano e estrategicamente também há outros que estão exatamente neste pensamento. Por exemplo, a API, o portal, nós fomos os últimos do mercado, é verdade, a tê-los, mas passámos a ter a que no fundo dava resposta a mais áreas. E neste momento estamos a desenvolver uma nova funcionalidade,
que é exatamente, é aberto a todas as pessoas, que permite monitorizar a nossa própria saúde se eu quiser, se o cidadão quiser, de forma gratuita e sem qualquer tipo de indução a qualquer tipo de procura, de forma alguma, sim de controle da minha própria saúde. Outro exemplo, durante o período da pandemia lançámos a Todos por Um, em parceria com a OutSystems, na altura, que era uma aplicação livre para que qualquer pessoa, na altura que realmente a Saúde 24 estava a arrebentar, que nós tentámos criar com tudo o que havia de papers da altura, que já se sabia da Covid, criar um algoritmo de screening, ou seja, de rastreio à Covid, e encaminhar as pessoas para um de três outputs, ou para controlar sintomas, ou em urgência para o hospital, portanto encaminhar diretamente, porque há determinadas áreas que são alertas, não é? Ou pô-los em contacto com profissionais de saúde, médicos ou enfermeiros, que se disponibilizaram no chat em dar este apoio. E tínhamos médicos e enfermeiros, obviamente começámos com os da casa, aos quais agradeço imenso porque aderiram automaticamente, mas ampliámos a qualquer profissional de saúde credenciado a nível nacional. Portanto, nós vamos nos sempre integrando em muitas áreas, seja em ações de rastreio, seja em pensar como é que aquilo que nós estamos a fazer, obviamente, valoriza o objetivo do grupo em termos económicos, em termos de saúde e em termos de missão. E esta parte eu identifico muito pessoalmente, até porque continuo a ser médica também e não tenho maneira de separar os valores de melhorar um sistema de saúde com o resto. Portanto, é sempre pensado com a possibilidade e a viabilidade económica, como qualquer outro, mas com esta capacidade de ter um impacto efetivamente na saúde hoje, e eu acredito, principalmente quando falamos muito nestas áreas de transição e de transformação tecnológicas, na saúde da amanhã. Sofia, muito obrigado por despender desta parte da manhã para podermos conversar. Desejo-lhe os maiores sucessos nesta pesquisa que é intensa para melhorar sempre os serviços de saúde privados e globais, na verdade, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, bom dia.